Muito boa noite, você está no Cadeira Cativa, ao vivo aqui na Ubra TV, agora 7 horas e 1 minuto no horário de verão. Estamos a um pouco mais de 24 horas de um dos jogos mais importantes. Arrisco a dizer ainda, daqui a pouco meus convidados vão rebater aqui, mas arrisco a dizer que é um dos jogos mais importantes da história do Grêmio, pelo menos nos últimos 10 anos. Porque lá em 2007 o Grêmio brigava mais uma vez para conquistar o continente, brigava pela América, lá contra o todo-poderoso Boca Juniors, também contra uma equipe argentina, o Boca vivendo um grande momento, tecnicamente a equipe comandada por Juan Román Riquelme, e o Grêmio num processo de reorganização, de reestruturação. 2 anos antes estava disputando a Série B sob o comando de Mano Menezes, estava ali o Grêmio com o goleiro Sarra, com o Patrício, com o William, com o Teco, com o Lúcio, com o experiente paraguaio Gavilã, com o Sandro Goiano que foi expulso, com o capitão Tcheco, com o Tuta de centroavante, Carlos Eduardo, Lucas Leiva, Diego Souza, toda a equipe gremista, mas que parou diante do poderoso Boca Juniors. De lá para cá o Grêmio tentou várias outras vezes, brigando como sempre pela Libertadores, se classificando, tendo dificuldades. No último confronto, na última vez que tentou, também sob o comando de Roger Machado, acabou parando diante de outro argentino, do Rosário Central, mas dessa vez o Grêmio conseguiu avançar, chegou mais uma vez à grande final e joga amanhã 15 para as 10 da noite, jogando por um empate, já que tem a vantagem por ter ganho de 1-0 aqui em Porto Alegre. Agora amanhã é tudo a grande decisão, é o principal assunto do futebol, pelo menos para nós gaúchos. Grêmio e Lanús, amanhã 15 para as 10 da noite. Luiz Carlos Reck, que é o comandante aqui do Cadeira Cativa, já está na Argentina, irá comentar o jogo pela Rádio Grenal na companhia de Haroldo de Souza, e por isso coube a mim, Júlio Lemos, a missão honrosa de substituí-lo aqui nessa noite. Nós vamos juntos até às 8h30, você interagindo conosco, participando pelos canais da Ubra TV, na sua televisão e também pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Você pode nos assistir ao vivo. Os principais destaques dessa terça-feira: o Internacional já está de férias, evidentemente, os atletas já estão descansando, se apresentam apenas no dia 2 de janeiro, mas o departamento de futebol continua ativo. E a informação que nós temos é que o Internacional está encaminhando muito bem a contratação do volante Gabriel Alves, de 23 anos, ele que pertence ao Palmeiras, mas atuou na última temporada pelo Paraná Clube, fez parte da equipe que conquistou acesso à primeira divisão com o Paraná. Ele deve ser anunciado como o segundo reforço colorado para a próxima temporada, já que no sábado passado, Roberto Melo anunciou oficialmente a contratação do centroavante Roger, de 32 anos, vai fazer 33 no começo do ano, assinou por 2 temporadas como novo centroavante do Internacional. A outra notícia do Inter do dia é que o Odair Hellmann, recém-efetivado como técnico colorado, está viajando para Paris. Vai passar uns dias lá na capital francesa, mas a trabalho, né? Desenvolvendo a sua carreira, vai fazer um mini estágio lá no PSG, a convite do craque Neymar, com quem ele trabalhou, e juntos conquistaram o ouro olímpico da seleção nas Olimpíadas Rio 2014. Sobre o Grêmio, os principais destaques do tricolor gaúcho: o Grêmio que treinou nessa tarde e, a princípio, a equipe não terá novidades além de Bressan, já que Walter Kahneman foi suspenso, recebeu aquele polêmico 3º cartão amarelo, que nós vamos debater bastante aqui hoje com um especialista no assunto, inclusive. Walter Kahneman fora, e Bressan deve ganhar a grande oportunidade da sua vida, né? O Bressan, que para mim já teve ótimas oportunidades, vestiu a camisa, além do Grêmio, do Flamengo, do Peñarol, e vai agora, com a confiança do Renato, disputar uma grande final de Libertadores ao lado do Pedro Jeromel. Jailson deve continuar como volante, Michel no banco de reservas, e Fernandinho deve ser mantido lá na extrema esquerda, embora a torcida e grande parte da crônica esportiva, assim como eu, gostaria de ver o Everton naquela função. Mas o Renato tem muita confiança no futebol do Fernandinho. Lembrando também que todos os jogadores do grupo gremista estão concentrados, inclusive os lesionados. Marcelo Oliveira, Douglas, Maicon, todos viajaram, com exceção do equatoriano Mickey Arroyo. Parece que o Arroyo não está mais nos planos do Grêmio. Veio a passeio aqui a Porto Alegre, sofreu aquela fratura nasal contra o Santos e depois acabou decepcionando a comissão técnica, especialmente o Renato Portaluppi, que o barrou, né? Vetou o equatoriano, mais um equatoriano que acaba decepcionando o tricolor gaúcho. Uma última informação antes de nós começarmos nosso debate é sobre a FanFest do Grêmio. O Grêmio que hoje vendeu já praticamente todos os ingressos para esse evento organizado em parceria com patrocinadores. A FanFest deve receber
30 mil torcedores gremistas amanhã, a partir das 7 horas da noite. Várias atrações, entre elas shows musicais, DJs, food trucks e especialmente através de um super telão de 220 metros quadrados. Torcedores, tanto no gramado quanto nas cadeiras, poderão assistir ao jogo do Grêmio e, se tudo der certo, como o Grêmio deseja, fazer uma grande festa comemorando o Tri da América, como canta a sua torcida: "Soy louco por Tri América". Mas tem esse Lanús que é muito perigoso e é sobre ele que a gente vai debater agora, apresentando nossos convidados. Uma alegria receber meu grande amigo, ele que é um árbitro, né? Apitou já muitos jogos importantes em todo esse país, vários campeonatos, analista de arbitragem, hoje comentarista da Rádio Guaíba, professor de Educação Física, Fabrício Neves Correia. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Júlio. Boa noite aos colegas que vão participar do programa. É com uma enorme satisfação que eu volto a essa grife do futebol gaúcho, que é o Cadeira Cativa. Eu fico pensando quantas vezes eu já vim aqui na época do Edgar, sim, na época do REC, que ele continua sendo titular, e tu tá tão bem substituindo ele nas tuas participações. E que bom a gente estar aqui discutindo esse grande evento que a gente vai ter amanhã, que é a final da Libertadores da América, envolvendo um clube gaúcho, que é o Grêmio. E a gente espera que amanhã tenhamos um grande jogo de futebol e que a arbitragem possa participar de forma justa e imparcial na hora certa e nos momentos decisivos da partida. Tomara, vamos debater muito sobre esse assunto importante com um especialista aqui nessa noite, Fabrício Neves Correia. Também conosco o coordenador do grupo Sócio Independente Colorado, Vitor Dalforno. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Vitor. Boa noite, Júlio. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Raul. Obrigado pelo convite. Primeira vez aqui no Cadeira Cativa. Primeira vez né? no Cadeira Cativa, Seja exatamente. Bem-vindo. E estamos aí com o nosso grupo, né, o Sócio Independente Colorado. É um movimento que surgiu há 1 ano e meio para participar das eleições do Internacional. Infelizmente, devido à cláusula de barreira, nós não conseguimos ir para o Conselho, mas hoje nós estamos nos fortalecendo, já fazemos parte da Frente de Oposição Colorada, que estamos juntando os outros grupos, Sócio Deliberativo, alguns outros conselheiros independentes, e o principal de tudo, que é a Frente de Oposição, é o torcedor colorado. Ele é aberto ao torcedor colorado, porque nós precisamos mostrar para o torcedor o que está acontecendo dentro do Internacional. E nós primamos por uma mudança o mais rápido possível para o Inter voltar a ser grande, para o Inter voltar a ser um clube vencedor, como já foi, e hoje ele anda meio cabisbaixo. Então, agradeço a oportunidade, vamos debater, vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre a final da Libertadores, né, que infelizmente o meu clube longínquo lá no 2010 participou e depois não veio mais devido a maneira como estão gerindo o clube, né? Mas esperamos que saia tudo certo para nós aí. Com certeza. Muito obrigado, Vitor. E também conosco, ele que é muito conhecido da torcida gremista, foi um grande lateral direito, jogou muito tempo aí no Grêmio vestindo a camisa tricolor, hoje é conselheiro e também foi candidato à presidência do Grêmio nas últimas eleições. Raul Mendes da Rocha. Boa noite, Raul. Bem-vindo. Boa noite, Júlio, Fabrício, Vitor. Também é uma satisfação. Dizer que também, assim como o Fabrício comentou, meu primeiro Cadeira Cativa foi em 1981. Olha aí. Então é uma honra sempre participar do programa, né, debater as coisas do futebol gaúcho, futebol brasileiro e o futebol internacional aí, porque nós estamos com uma final que vai repercutir no mundo aí, né? Com certeza. E as expectativas são essas, né, de nós poder, inclusive, depois atravessar o oceano aí em direção... pensando no Real Madrid, Raul? Não, já estou lá nesse outro país lá, na Arábia, lá, Dubai e Abu Dhabi, né? Mas, sem dúvida, as coisas que nós vamos falar hoje aqui, eu acho que o torcedor também está bem apreensivo, assim como a gente, né? Os gremistas tentando buscar o título importante, e os colorados, né? Enfim, naquela secação normal, natural, que faz parte, é salutar isso, né? E é bacana que tu conversa e as coisas assim acabam sempre no bom caminho, no bom sentido. O Fabrício é um pouco mais isento aí, né? Ele não tem clube, né? Então, mas igual também, deve estar com uma emoção, especialmente o tema, né, da arbitragem está tão em voga aí, né? A questão desse vídeo que mostraram aí, pelo menos nesse primeiro jogo, que não dominam nada ainda da tecnologia, tem muita coisa para aprender ainda, né?
Mas tudo bem, é incipiente ainda a história, mas é importante que venha uma novidade. Agora tem que o pessoal tem que saber usar também, agora, né? Uma final de Libertadores. Certamente que não. É que entrou num momento muito importante da competição. Exatamente. E não estava bem dominado a dinâmica de quem informa quem, qual o momento, como funciona. Raul, tu está sendo muito bondoso, não é que não estava sendo dominado, eles desconheciam completamente o sistema. Não, eu acho que é. Mas é mais leve, eu tava. A gente está num momento de uma competição que não poderia ter a aplicação do árbitro de vídeo, e a Comebol e a CBF já está pensando para o ano que vem também na Série A e na Série B em começar do início, como as coisas devem ser sempre na vida. Tudo tem um início. E a gente não pode pensar no grande produto de uma competição e iniciar na parte decisiva de uma competição. Então, esse já foi o grande erro da Comebol. E o que ficou pior no jogo aqui de Porto Alegre, e já passou pelo jogo da Argentina também entre o River Plate e o Lanús. Os 2 pênaltis aqui. Foi os 2 pênaltis e a FIFA que investiu nesse sistema. A FIFA que bancou a Comebol com esse sistema. Então a gente teve mais de 3 milhões investidos de dólares e cada jogo com os profissionais e o sistema e com a liberação também pela empresa portuguesa são $250 mil por partida. Então é muito dinheiro investido para a gente ver que na hora final, na hora decisiva, não tivemos a atuação do árbitro de vídeo. Inclusive, não sei se vocês assistiram ontem, hoje repercutiu bastante uma declaração do Arnaldo César Coelho, né? Foi o grande árbitro, hoje comentarista de arbitragem lá dos canais Sport TV da Rede Globo, e ele contando que aqui no jogo da Arena... Jogos da Globo. Sim, Jogos da Globo. Da Globo, mas ontem ele esteve lá na Sport TV. Isso. E aí dizia que aqui na Arena, um representante da comissão do árbitro de vídeo foi no caminhão da Globo, onde ficam ali todos os equipamentos técnicos, cobrar que eles não exibiram no momento correto as imagens do replay. E aí houve toda uma confusão, eles cobrando a Globo, e a Globo se eximiu, dizendo que não colocaram as imagens, que tinham as imagens da Fox também, que eles que deveriam de operar. O que ficou entendido de tudo isso, para resumir para o nosso telespectador aqui do Cadeira Cativa, é que faltou a habilidade dos operadores do árbitro de vídeo para conseguir manipular as imagens adequadamente. Porque recursos, teoricamente, eles têm muitos. Tem imagens, não eram só as imagens da Globo, eram as imagens da Fox. São dezenas de câmeras espalhadas ali. Eles têm tomadas que nós não temos no conforto da nossa casa e lá no estúdio que eu faço os jogos. Sim. Então, primeiro, 2 situações. Faltou a coragem de quem estava dentro do campo, que a gente tem aquela imagem que o jogador do Grêmio é derrubado pelas costas, o árbitro faz a menção de colocar o seu instrumento na boca para apitar e ele olha para o outro lado, certamente recebeu uma informação e ele não teve a coragem de apitar e fazer o movimento da tela para recorrer ao árbitro de vídeo. Então aí já foi o grande erro. E o que o futebol me deu de bom nesses 20 anos atuando como árbitro de jogos oficiais foram as boas relações. E a gente ficou sabendo, pós-jogo, que lá no hotel, os árbitros de campo, os árbitros de vídeo e a comissão da Comebol de arbitragem tiveram uma briga muito feia no hotel. Depois? Isso aí. Depois... A cobrança foi feia, o espanhol roncou bem alto nas gargantas e o pessoal estava bem exaltado. Porque é aquela coisa, eu pensei em apitar, ou eu não pensei em apitar. Eu pensei em te dar informação e tu não seguiu a minha informação. Então teve no final do jogo também, aconteceu o lance, em seguida acabou o jogo. Teve muito ruído, muito ruído mesmo, pós-jogo. Então amanhã o árbitro vai ser o paraguaio Cáceres, 43 anos, ele é o número 1 da lista da Comebol de arbitragem. Então, vai estar na Copa? Vai estar, como o Bascunha também vai estar. Então a gente torce que para esse grande jogo a gente tenha uma arbitragem, mas principalmente com o ingrediente principal que um árbitro deve ter num jogo daquele tamanho, que é a coragem. O árbitro tem que ser corajoso para poder, na hora de decidir, saber que ele vai tomar a decisão. Errar ou acertar é do jogo. E ele ainda vai ter o árbitro de vídeo para poder
esclarecer as dúvidas dele dentro de campo. Recurso para minimizar essa possibilidade de erro. Esperamos que amanhã... também, né, Fabrício? Dizer, claro. tenho dúvida, vamos pedir ajuda. Foi até o que a gente estava no início do programa aqui comentando. Os árbitros do Brasil já estão fazendo as análises de vídeo para o ano que vem entrar o VAR nos grandes jogos da Série A e da Série B, principalmente. E os árbitros, eles estão com inúmeras dúvidas de como vai ser a utilização daquele sistema. Porque tu apitar dentro do campo e bandeirar e ser o quarto árbitro e os adicionais que agora vão ser sacados para o ano que vem, é uma coisa completamente diferente. Porque ali tu tem a dinâmica do jogo. É como jogador, como treinador. Então, é uma outra vivência. Sim. E aí lá também, no seminário que eles tiveram em relação aos árbitros de vídeo, tiveram muitas discussões com quem está implementando, com quem está assessorando na manipulação das imagens e colegas, porque eu vou ser sempre árbitro. Então, por isso que eu brinquei com vocês. É muito ruim tu ver de vez em quando assim, nos caracteres ali, o ex-árbitro. Eu não sou um ex-árbitro, eu continuo apitando, eu sigo apitando os jogos do Internacional veterano, do Grêmio veterano, aí o cinquentão que tem aqui no estado, e muitos jogos. Então eu converso muito com os colegas que estão na ativa e teve muitas discussões sobre os árbitros de vídeo para os jogos do Brasileiro do ano que vem. Isso que não começou. Tu imagina num jogo que está valendo uma taça... Sem dúvida. Que está valendo muito dinheiro e muito prestígio na América do Sul e o campeão vai disputar um Mundial. Sim. Então a Conmebol já começou errando de colocar agora o sistema de vídeo para esses jogos decisivos. Mas já que está, Vitor, nesses jogos finais, que a gente possa usar ele para legitimar as decisões dentro do campo de jogo. Coisa que o trio chileno não fez. E amanhã a gente torce para que não seja usado o vídeo. Que não precise. Porque o árbitro possa estar bem colocado, o árbitro possa estar com a cabeça bem preparada, o coração em dia, para se tiver que tomar uma decisão de um gol não gol, de um cartão vermelho ou de um penal, que ele possa decidir com o seu apito e com o seu conhecimento. Agora, outra polêmica, inclusive, levou o presidente Romildo Bolzan, o gerente executivo André Zanota, até a sede da Conmebol na última sexta-feira, devido ao nome do Héctor Baldassi, argentino que estava escalado como uma espécie de um assistente nessa para ser um assessor internacional. Hoje ele estava lá. Foi realocado de função. Hoje ele estava lá. Esclarecer, Fabrício. Ele continua tá na volta. Está na volta, tá ali. Que fique bem claro, a isenção do Baldassi é como se fosse a do CNM. Sim. O CNM é o presidente da comissão de árbitros da Conmebol e ele é brasileiro. E o Baldassi é um membro sendo argentino. Então que o Grêmio não fique assim tão assustado com a presença do Baldassi, porque o CNM também está junto. E no jogo de amanhã eles vão ficar numa cabine neutra, eles não têm celular. Inclusive no jogo aqui da Arena, a cabine do pessoal da arbitragem da Conmebol como da CBF era colado na cabine da Rádio Guaíba. E ali no intervalo do jogo, tu vai no banheiro, tu vai tomar uma água, tu vai comer alguma coisa. Muita gente que fuma naquela escadaria ali, algo que não pode, que é contra a regra, mas tem gente que fuma naquelas escadarias. Eu conversei com gente da Conmebol e com gente da CBF no intervalo do jogo. E o Grêmio cobra muito esse pênalti que teve em cima do Jael. Eu, no meu olhar crítico, eu já vi um outro pênalti que foi em cima do Ramiro. Pra ti foi pênalti? Foi pênalti. O Ramiro vai disputando a bola, ele tá na menção de chutar a gol e ele, por ser um cara baixo, de menos força, 1,68. ele recebe uma carga por trás, mas eu só vi isso depois lá no meu monitor com várias tomadas. E aí esse aí passou meio duvidoso, foi ou não foi. E aí no intervalo eu comentei com o pessoal da CBF e com o próprio pessoal da Conmebol. E aí o que vocês acharam? E eles também ficaram na dúvida. Gente disse que foi, disse que gente que não foi. Ah, é jogo de Libertadores, não tem faltinha. Meus amigos, eu sou contra esse jargão que tem, que é jogo de Libertadores. Falta é falta. Independente. E a regra, ela fica bem estipulada. Um empurrão, um segurar a camisa, um calço, é falta. Tem que marcar a falta. Então, ali a gente já trocou uma ideia e o pessoal já estava vendo que a arbitragem não estava num bom tom dentro do jogo, numa boa condução,
com muitas dúvidas. Todas as marcações da partida, as principais, levaram a muitas dúvidas, tanto por parte do Lanús como por parte do Grêmio. Sim. Então, Eu acho que por ser o primeiro jogo de final, eu acho que o árbitro ficou até meio que pressionado pode com ser. a situação de estar apitando e alguém daqui um pouco falar alguma coisa no ouvido dele. Sem dúvida. Eu acho que a pressão de ser o primeiro jogo, ser a final da Libertadores, pode ter E ter o árbitro de vídeo isso também. É pertinente, Vitor, porque tempo atrás, né, a preparação da arbitragem, né, e que tu sentia isso, eles apitando nos nossos jogos. Exatamente, dentro do campo, né? Quanto melhor, o árbitro era considerado um bom árbitro quando ele tomava decisões rapidamente do lance. Exatamente. Avaliações rápidas. Com o advento do vídeo, é o contrário. Ele não precisa ser tão rápido assim. Ele pode atrasar a marcação dele. Ele não pode errar. Ele tem que acertar. Tentar não errar, né? Porque errar vai acontecer. Na nossa época, quando o juiz apitava, a gente até nem discutia tanto, né? Quando a gente sentia que o cara estava meio... Na dúvida, aí sim. a gente começava a fazer aquela pressão, né? Hoje, Então hoje agora o cara inverte. A faz preparação pressão psicológica do árbitro é invertida. Ele tem que atrasar a marcação dele muitas vezes. Porque assim, ó, para não dar uma solução. O que a gente pode pensar? O árbitro, hoje em dia, ele pode ser muito mais poderoso como sendo o senhor do jogo. Na autoridade. Porque ele tem ainda a situação de apitou, vamos ao vídeo. Claro. Eu quero ter certeza do que eu marquei. E se ele tentou, pelo menos, buscar a solução do vídeo e ele errou, o pessoal vai ver assim, ó, esse cara é humano. Esse cara tentou, pelo menos, acertar o que ele viu na hora. Não acertou, vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Eu acho que não está nem bem explicado, até para os próprios atletas, né? Em que momento o juiz pode Eles pedir têm... ou quem avisa de vem fora. uma regra que eu não sei se ela é muito salutar. É aquela que o atleta ou nem o técnico... Não pode pedir. Não pode fazer aqui com o movimento. Tu vai reclamar com a mãozinha para baixo, manda... Quer dizer, reclamar tu vai. O atleta vai inventar um jeito de reclamar. Mas tu não pode fazer aquele movimento da tela. A CBF ameaçou também incluir o árbitro de vídeo nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro e acabou não conseguindo. E aí eu me recordo que teve um jogo do Grêmio, não lembro contra quem exatamente, que o Kahneman chegou a pedir o árbitro de vídeo e nem existia ainda árbitro de vídeo. Mas os jogadores estão tão desinformados porque realmente é uma surpresa, uma novidade. Mas deve ter já palestras de árbitros, mas ali no calor do jogo começou a fazer assim, os colegas não pode, mas nem árbitro de vídeo tinha ainda, né? E eles já criaram toda essa ansiedade e expectativa. E falando no Kahneman, Fabrício, tu falou do pênalti que pra ti foi no Ramiro, o do Jael é claro, não preciso nem te perguntar, mas o cartão amarelo do Kahneman, o prejuízo que ele provoca ao Grêmio, né? De perder, de desmanchar essa dupla de zaga tão alinhada entre Jeromel e Kahneman. Tem o Bressan chegando nesse momento crucial, mas foi um erro do árbitro, né, Fabrício? Não foi só esse. A gente teve muitas intercorrências dentro do jogo. Perfeito. A gente teve o cartão do Kahneman, que ele é muito discutível, porque o Bascuñán ele procurou adotar uma dinâmica dentro da partida para tentar acalmar os jogadores. Mas uma final de Libertadores não é assim. O cara, eu nunca apitei, mas eu apitei muito tempo e eu apitei aqui em São Gabriel, em Cruz Alta, em Rio Grande, em praças difíceis de apitar futebol e pelo Brasil todo. E tem jogos que tu não pode ter essa dinâmica tão leve. Tu tem que chegar ali e mostrar para os caras que tu tá firme, que tu tá convicto e o jogo tá no teu comando junto com os teus colegas. O outro lance também que a gente vê que faltou, principalmente a decisão firme dele, foi o cartão do Braguieri. Ele demorou 1 minuto e 45 segundos para levantar um cartão. E teve a pressão dos jogadores do Grêmio. Levantar um cartão. E a gente vê que ele recebeu uma interferência externa. Sim. Ele tá correndo para cá e para lá, ele firma o dedo no ouvido e alguém deve ter dito: meu, o cartão é pro zagueiro argentino, vai lá e dá. O cara fez várias faltas e está merecendo. Então a gente teve o Kahneman, a gente teve o Edilson, que fez N faltas e ainda tentava de alguma forma intimidar os argentinos. Pendurado. E ele não aplicou o cartão amarelo. Uma outra coisa, Júlio, não é o terceiro cartão, é o segundo cartão. Na Comebol são 2 cartões que o cara tá punido. Que é uma competição curta e é torneio, são 2 cartões. A entrada do Jeromel, que ele saiu completamente do tom, aquele pisão que ele deu nos argentinos. Mas eu tento explicar o porquê que ele faz aquilo. O Jeromel é um cara tranquilo,
Mas o árbitro foi cedendo tanto, liberou. e errando. O Jeromel pensou assim, hoje eu vou dar a minha de loucão. Abriu e a foi porteira. lá e pisou no cara. E ali também, ele estava correndo o risco de ser expulso e não jogar a final. Então... Pra ti compensa. Erros pros dois lados. Mas a gente nunca pode pensar numa arbitragem ela sendo compensatória. Claro, de maneira alguma. É aquela coisa, o Raul jogou muito tempo, os jogadores falam assim, ó, já que tu deu aqui, tu vai ter que dar lá. Exatamente. Então, o árbitro não pode entrar nessa. Contra o Grêmio, ele errou um lance capital, né? Exatamente. Claro. Faria uma baita diferença amanhã o jogo do Grêmio. Sem dúvida. Até nós temos imagens aqui agora do lance do Ramiro, esse lance que tu comentou. Sim. Vamos reproduzir, vou dar uma de Datena aqui, me dá imagens! Imagens na tela do lance do Ramiro, e portanto imagens. O braço direito ali do Guerrenho, Né? ó, ele faz o movimento e solta. Essa imagem não é a melhor. Mas dá pra ver que ele solta a mão. Essa imagem a gente gera dúvida. Sim. Tem uma que dá pra ver direitinho. Eu acho que era da Fox, a imagem. É por isso, né, eu destaco novamente, se nós assistindo a um lance várias vezes, nós temos dúvida, imagina o árbitro, quando tu está no campo ali, quando a gente faz reportagem de campo, por exemplo, muitas vezes a gente fica na dúvida, quem foi que participou daquele lance, para descrever o lance pro ouvinte de rádio especialmente. Então a arbitragem é da mesma situação, só que o que eu reafirmo é isso, se tem a tecnologia do árbitro de vídeo, que utilize então, que seja humilde e aproveite o investimento. A gente tem imagens da Fox também que tu pediu, Fabrício. Vamos ver nesse ângulo. Essa é a imagem. Ele larga a mão nas costas do Ramiro. E o confronto, quando é ombro com ombro, é um lance normal, é disputa de espaço. Quando é pelas costas, ele é faltoso. E ele impulsiona. Claro. Ele impulsiona com a mão. Né? Júlio Bascunha, esse é o nome do sujeito que cometeu essa Júlio, série de... Não, é Júlio, como tu, Júlio. Eu quis diferenciar para não ficar Júlio, né? como tu. Júlio, não. Júlio, vamos dar uma incrementada nele. Júlio, e amanhã então o paraguaio Cáceres. Uma dúvida, Fabrício, nessa comissão do árbitro de vídeo, um dos líderes ali, me corrija, o cargo dele é o Jorge Larionda, certo? Sim. Que foi um dos árbitros das finais do Grêmio lá em 2007. Isso aí. E a Conmebol procurou se cercar, assim, dos bons nomes que ela tinha e pararam agora há pouco. Então a gente pega o CNM, a gente pega o Larionda, a gente pega o Baldassi, que foi um grande árbitro, a gente pega o Torres, que foi o daqui, o árbitro de vídeo aqui. Sim. E o Torres tem uma situação muito peculiar na sua carreira. O Torres foi o cara que apitou a semifinal aqui em Porto Alegre entre Internacional e Nacional. E foi um jogo cercado de muita polêmica. Uma polêmica parecida com a do jogo da Arena ou maior, porque o Nacional teve gols anulados. Então, olha, o Torres, quando chegou no hotel aqui pós-jogo, tinha torcedores do Nacional. Olha, o careca do Paraguai se viu mal aqui em Porto Alegre. Foi uma cobrança muito forte. Eu conversava até com o Rec hoje pela manhã, antes da viagem dele, como é impressionante essa nossa histórica gangorra do futebol aqui da dupla Grenal no Rio Grande do Sul. Isso é histórico, é cultural. E aí nós lembrávamos, né, quantos anos que quando o Inter está em cima, o Grêmio está em dificuldades. E nesse ano, justamente, para mim, o pior ano da história do Internacional, que amargou a segunda divisão, com uma série de dificuldades, inclusive, tem no contraponto o Grêmio disputando uma final de Libertadores, podendo eventualmente disputar o Mundial contra o Real Madrid. Antes tem o Pachuca, o campeão africano, pela frente. Então esse contraponto, essa gangorra é histórica. E nós lembrávamos que em 2005, quando o Grêmio estava na segunda divisão, também com muitas dificuldades, para mim até com mais dificuldades financeiras, estruturais do que o Internacional, isso é evidente. E o Inter quase foi campeão brasileiro, se não fosse também um erro grotesco, absurdo de arbitragem, né, Vitor? Exatamente. 2005 está gravado na memória e esse aí vai ficar para o resto da vida. Foi um... E não essa do Internacional, de todos nós. De todos nós, né? Porque a gente entrava no campo e não era chamado de ladrão, a gente era chamado pelo nome do árbitro. Exatamente. Aí tem aquele... Nós acordamos, dormimos em primeiro e acordamos em terceiro, que foi anulado 11 jogos. Então não foi só arbitragem ali, teve um juiz de direito. O caso Sveiter. Tem um canetaço lá, absurdo. Tem tudo isso aí. Então 2005 ficou muito marcado essa situação de nós perdermos o título nacional, né, 2005,
né? Mas graças a Deus depois recuperamos 2006 com a Libertadores, o Mundial, tivemos uma boa performance também no Campeonato Brasileiro 2006, quando o Inter era administrado seriamente, né? Aí quando nós começamos, porque é que nem os colorados conversam, pô, 80 e 90, que foram os nossos piores momentos, nós não caímos. Sim. Aí quando nós chegamos ao patamar de título mundial, bem financeiramente, um clube que tem um orçamento de 300 milhões anualmente, e tu cair para a segunda divisão é muita incompetência. É um gigante do futebol, um gigante do futebol mundial, internacional. Quadro social de 100 mil associados, né, passando até, mas a gente... então, é o que a gente diz, de 2010 para cá, o Internacional vem num continuismo, errando, e não se faz nada para mudar. Entendeu? Então aí onde entra o sócio independente, a frente de oposição colorada, que é para nós mostrarmos para o torcedor que esse continuismo tem que acabar. A era Fernando Carvalho, que eu sempre digo, Fernando Carvalho, saímos de Belém a Yokohama, Sim. de Yokohama para Lucas do Rio Verde. Para Varginha. Para Varginha, tá entendendo? Então, o ano 2016 fizemos a SWAT, todo aquele momento, e trouxemos Celso Roth, que já tinha um histórico deles de nos últimos 3 anos quase rebaixou os clubes onde passou. Vasco, Curitiba, se eu não me engano, Cruzeiro, se eu não me engano, Isso, Cruzeiro, né? Isso aí. Aí tu traz o Celso Roth. Nada contra a pessoa Celso Roth. Nada contra a pessoa Celso Roth. É o profissional que naquele momento ele não estava capacitado para aquilo ali. Tá entendendo? Aí nós amargamos a segunda divisão, esse inferno que é a segunda divisão. Eu sempre digo, eu prefiro perder mais 5 vezes lá pro time do Congo do que jogar uma segunda divisão. Isso eu sempre falei. É um ano perdido, né? É um ano perdido. O teu clube, o torcedor entristece, apesar da torcida do Inter não abandonou o clube, Exato. Esteve junto e tudo. Vaiou em momentos certos. Exato, porque é aquele negócio, eu acho que nós somos sócios, nós pagamos mensalmente, nós vamos pro estádio, vamos apoiar o time e tu vê o time com uma estrutura que tem o Internacional, nada contra Luverdense, CRB, Vila Nova, não pode se comparar. Mas o próprio América Mineiro, O próprio campeão América, da Série B. Aí é que eu falo, e esses dias eu estava escutando, acho que foi pós-jogo de sábado, o D'Alessandro falando que agora nós estamos na primeira divisão, mas o torcedor não pode se enganar porque nós vamos disputar para não cair. Não, gente, para só um pouquinho. Se preparar bem, se preparar bem. Pô, tu ganha muito bem. Tu joga num clube campeão mundial. Tu não pode falar isso. Tu é o capitão do time, mas sabe o que é isso? É reflexo que lá atrás o presidente achou muito bom um empate com o Boa Esporte. O vice de futebol, Roberto Melo, achou bom um empate contra o CSA. O João Patrício Herman disse que não buscava título também. Não buscava título. Aí o treinador, quando empata com o Luverdense 2-2, não, porque foi um bom resultado. Nunca perdi, Nunca Lucas. perdi. Gente, por favor, vocês estão jogando no Internacional. Tá entendendo? Então, quando o presidente fala isso, o que o jogador... se nós empatar, o presidente está achando que tá bom. Não, esse era o ano da cobrança, de chegar dentro do vestiário e cobrar. Olha, nós temos um orçamento de 300 milhões, a nossa folha é 10 milhões, tá entendendo? O salário do D'Alessandro paga vários clubes da segunda divisão. Tá vendo? Eu admiro o futebol do D'Alessandro, é um craque, ele é o ídolo do Internacional, mas ele como ídolo, ele não pode falar que o clube o ano que vem vai jogar para não ser rebaixado. E outra também, gente, né? Não é tudo que ele fala que tem que ser lei. Exato. Dentro do Eu acho isso que ele é o principal. Exato. Eu acho que assim, muito que se fala do D'Alessandro, eu acho que é um pouco de folclore, porque aquele negócio assim, nenhum atleta... Bota no D'Alessandro, né? Exatamente assim. O Raul sabe, jogou, nós tivemos lá. Aqui o árbitro tá aqui. Exatamente. E aquele negócio assim, se o cara ele é tão polêmico dentro do vestiário, os próprios atletas afastam ele. O clube vende ele. O clube não fica alimentando esse cara dentro do... Então eu acho assim, que existe um folclore, porque ele é reclamão, ele... Tu mais do que ninguém sabe que ele é um chato dentro do campo, ele é uma mala dentro do campo. Mas ele é craque. Mas ele joga muito mais do que ele é chato. Claro, ele desequilibra. Só que ele, como ídolo, ele não pode falar para a torcida que, olha, o ano que vem nós vamos... Não, o diretor tem que chegar lá. D'Alessandro, seguinte, nós estamos no Inter, o ano que vem nós vamos fazer um time
dentro das medidas do possível, mas nós vamos disputar o título. Se vamos ganhar, é outro departamento. É outro discurso. O discurso tu tem que botar para fora. Porque imagina assim, ó, o ídolo da torcida fala que o ano que vem nós vamos jogar para não cair. Pô, cara, a torcida já começa... Caramba, o que é isso? Já tem o ranço... Victor, teve uma entrevista do Guto Ferreira, que era muito infeliz nas suas entrevistas, e justamente contra o CRB, no primeiro turno ainda, eu não me recordo, eu lembro que o jogo foi muito ruim tecnicamente, e no final do jogo ele, não, nós mudamos o nosso modelo de jogo hoje para nos adaptarmos ao lateral Maguinho, que é muito bom. E eu fiquei pensando, com todo respeito ao Maguinho, que é um profissional, exatamente. mas o Internacional, a instituição, a grandeza do Inter, não pode se preocupar tanto com o Maguinho do CRB. Eu acho que o presidente Marcelo ele tem que começar a ter um discurso diferente, esse discurso de coitadinho do Internacional que vem vindo nos últimos anos, não tá certo. Se apequenou demais, tá entendendo? Exatamente. Então, assim, ó, é o continuismo, né? Tu vê que as coisas não acontecem por acaso. Criticaram a gestão passada, o que fizeram esse ano? As mesmas coisas. Mas, Vitor, pegaram um técnico... Vitor, eu fico pensando assim, ó, eu vou dar o meu palpite como analista de futebol, além de arbitragem. Eu acho que agora o presidente Marcelo, ele tem que chamar o Roberto Melo e dizer assim, Tchê, tu é muito meu amigo, mas a gente foi vice-gaúcho, a gente foi mal na Primeira Liga, a gente foi mal na Copa do Brasil. A Série B a gente chegou, mas foi muito difícil. Porque a parceria era fraca. Continua como nosso amigo, como nosso conselheiro, mas tu não está preparado para ser um diretor de futebol de um clube do tamanho que é o Internacional. Ele pode ser até um assessor do presidente, Sim. Um colaborador, mas ele não pode dentro do vestiário. Tu vê nas entrevistas dele que ele não tem... Que ele passa longe ele deles. Passa, é um negócio assim que ele fala... Ele não tem uma voz ativa. E o goleiro, convicção, nossa, né? O Raul, tu olha pro dirigente, tu olha pro cara fala assim... Não vai. Escuta esse cara. Não vai. Então, o Inter tem que mudar. Se fala tanto não, o Inter está sem dinheiro, não podemos gastar. Nada contra o Roger também, que é uma boa pessoa, mas estão gastando 250 mil reais de salário, segundo informações, só o salário, né? Para trazer um cara que tem 32, vai fazer 33, tá entendendo? E nós temos aqui... 2 anos de contrato. 2 anos de contrato. E nós temos aqui, dentro do Beira-Rio, o João Anderson, que é um centroavante com as mesmas características dele. E tem 23 anos e é nosso. E o Roger deve custar, o Damião. E deve custar uns 30, 40 conto, e acho que eu estou exagerando. Tá entendendo? Então, se o Inter está sem dinheiro... E outra coisa. Silvinho do Criciúma. Por favor. Silvinho do Criciúma. Aí o Internacional foi buscar o menino lá no Paraná. Gabriel Alves. Não, o outro que era do Inter. Que Gabriel Dias. Gabriel Dias. Não, o Inter trouxe do Paraná um jogador que era nosso, que me fugiu o nome. Alex Santana. Alex Santana. E fizeram força para esse cara. Fizeram força para trazer o menino. É um menino. Fez bobagem. Botaram lá para Alvorada. Claro que o menino vem. Primeiro que ele era consagrado lá no Paraná. Ele andava na rua, Alex Santana, jogador do Paraná. Ele chega no Beira-Rio, ele vai ser o Alex Santana. Sim. Tá vendo? Já começa aí. Então a estrutura emocional dele, ele meio que já dá uma caída, porque ele era o ídolo lá no Paraná e ele veio pro Inter, ele é mais um dentro do Inter. E não souberam lidar com ele. Cadê o menino? Aí vão trazer Silvinho pagando 150, vamos botar assim, e o menino tá aqui, que é nosso, tá entendendo? Então, assim, existe muita coisa dentro aí que a gente precisa vasculhar, porque é muito jogador vindo e tu tem os jogadores aqui dentro, e jogadores do mesmo nível. E são jogadores que muitas vezes são contestados por quem já trabalhou com eles. Eu vi uma entrevista do Julinho Camargo, por exemplo, que treinou o Boa Esporte, e a informação é que o Inter se esforça para trazer o lateral Juan do Boa Esporte. E o Julinho foi muito transparente na entrevista, né? Ele dizendo, olha, falou. É um jogador que pode ser bom no apoio, como o Claudio Vinck, mas não resolve. Mas na marcação é muito frágil, tem uma série de problemas. Ele vem pro Sub-23. Tá, ele vem pro Sub-23, mas daqui um pouco ele não tá tirando a chance de um menino da base do Inter subir pro Sub-23? Tá entendendo? Esse que é o detalhe. Tem que traz o cara de lá. É que nem esse menino, né? Que estão, o volante esse do Paraná. Sim. Eu escutei uma entrevista do Lisca. Perfeito. Que eu fiquei nervoso. Inclusive. Eu fiquei nervoso.
Quando o Lisca, que foi treinador do cara, não, o cara chorava dentro do vestiário, ele não estava bem emocionalmente, sente pressão. Tu vem jogar no Inter, cara. Sim. Tu não vai jogar ali no nosso time do bairro ali, que jogou, toma uma cerveja no final do jogo, valeu. Não, tu vem jogar no Inter, tu vai tomar pressão toda hora. Então tem que analisar isso. Então aí é que entra, que eu acho que nós temos que ter um executivo de futebol que entenda de futebol, que conheça realmente. Não seria o Jorge Macedo. Não. O Jorge montou o time que caiu. Eu conheço o Jorge há muito tempo. E o Jorge Jorge ele é montou o time que muito caiu. bom a lidar com os guris. Ele foi um cara muito bom na base do Inter. E até ali é o sub-20, sub-23 já vai ter problema. E aí depois ele ajudou a organizar também a base do Fluminense quando ele saiu. Isso. Então ele é um cara preparado para fazer parte da equipe. Ele veio Mas para ser o cara forte como o Vitor falou. Não. Eu apitei todo esse tempo de ápice do Inter, que foi ali os anos 2000. Muitas vezes a gente via, quando era Fernando Carvalho e Vitório Pífero, era um comando assim, como era o Pelaipe no Grêmio, como eram os caras da tua época também, Raul. Cara que sabia de futebol, que sabia lidar. Uma situação bem diferente o Grêmio. Olha que interessante. Eu também sou da linha que eu acho que o futebol tem que ter... cara que saiba lidar com eles. Saiba lidar, saiba conduzir grupo, interlocução entre a direção e os atletas e o técnico e tal. Mas o Grêmio acabou encontrando nos seus quadros diretivos alguém que não tinha qualquer conhecimento mais específico de futebol. Vivência com o vestiário. Que é o Odorico Roman. Então, você não acha que é porque ele foi o muito Bolzan criticado no início? Mas aí, não o Bolzan. O Bolzan também não é não é o Mas por ser um o cara muito dominador presente. Não. Renato. Que assim, esse então, que é o detalhe. Dá a chave e bota aqui. Então, às vezes, tu tem que ter alguém, Claro. mas muitas das vezes não precisa ser o diretor, não precisa ser um vice de futebol. Sim. Nesse caso do Grêmio, o Grêmio achou uma ótima solução, que é o Renato, que tem um conhecimento grande. E hoje é um cara ponderado, Amadureceu é muito. um cara que respeita a hierarquia, ele não fica mandando e até pode, a gente pode ver até nas entrevistas. Mas ele sabe lidar nos cantinhos. Sabe do isso vestiário. aí. Então ele sabe os solucionou cantinhos do esse vestiário. problema. Exatamente. O que o Inter queria com o Abel? Por que o Abel? Isso aí. Pro seu comandante. Eu do vou dizer assim, vestiário. campeão da Libertadores, campeão mundial, beleza, mas eu acho que nós precisamos... Quebrar esse vínculo. Exato, nós precisamos inovar. Mas, para o momento do Internacional, seria o cara certo. Porque ele vem a ajeita o vestiário. Claro. Tá vendo? Ele vem a ajeita o vestiário. O Odair entende de futebol, é um cara esforçado, todo mundo gosta dele, ele já mostrou nesses jogos que ele tem uma liderança. Ele conhece. O time já teve uma outra já dinâmica. Teve outra dinâmica. Sim. Tu vê que o time se mexeu. Ele posicionou o D'Alessandro diferente dentro do campo. O próprio Potker jogou mais diferenciado. Era o Guarani, mas tudo bem. Mas vamos esquecer o adversário, mas vamos olhar só a estrutura do time entrando dentro do campo. Se mexendo no campo, tu já vê assim, opa, já tem o... Toma lá, atacar, 1-2, faz 1-2 no lateral, que não via isso no Inter. Tá entendendo? Tudo bem, legal. Eu acho que o Odair, dentro das apostas que o Inter queria fazer, foi a melhor aposta, porque o torcedor não vai torcer a cara pra ele. O torcedor já não... E nem o grupo. O grupo também não, e principalmente o torcedor, porque aquele assim... vamos lá, o João vem pra treinar o Inter. Quem é o João? A torcida já começa a criar aquele... E já vira um trauma de Já vira um trauma de... Exatamente, tá entendendo? Então, só que o Inter vai precisar de um homem forte dentro do vestiário para dar respaldo pro Odair. Seria Paulo César Tinga, que foi muito cotado pro Palmeiras, só que hoje o Palmeiras anunciou o Zé Roberto. Isso. O Zé Roberto vai Eu vou dizer assim, eu tenho medo de ex-jogadores dentro do Internacional, porque existe, não é pelo jogador, não pela capacidade deles. Eu acho que seria um excelente nome. O problema dentro do Internacional é que existe uma vaidade muito grande lá dentro, tá entendendo? E vai dar melindre, e já aconteceu isso com o Fernandão, já aconteceu isso com o Yarley, tá entendendo? Então, o torcedor olha essas coisas. Com o Klemer, tá entendendo? Porque são pessoas que são campeões dentro do Internacional. Pô, deram o título máximo pro clube. E tu tem que olhar esses caras com respeito. Tu tem que ouvir os caras.
Tá entendendo? O próprio Ceará como atleta Exato, acho que sim, teve problemas. Então, assim, o Inter tem que... Vamos apostar no Odair, mas tem que ter convicção disso. Acho que a aposta no Odair foi pela recusa do Abel. Não vem o Melo dizer, não, porque nós já estávamos pensando. Não. Se estivesse pensando mesmo, ele já tinha trocado antes. E nós vamos apostar, pagar a multa rescisória do Guto, eu tendo um cara bom dentro. Vamos dar uma oportunidade para esse cara agora, que está na metade do campeonato, vamos ver o que acontece. Tá entendendo? Então não foi esse negócio. Passou da coletiva do Abel na sexta-feira. Claro! Quando o Abel disse assim, não, eu vou ficar no Fluminense, que é a esperança do Medeiros, que é amicíssimo do Abel, eles são amicíssimos, tá entendendo? Era de ter o Abel, porque aí o Abel comanda o vestiário. Ele chega, desce no aeroporto e entrega a chave do vestiário para ele. Toma, é contigo a bronca. Como ele já fez. Em todo o clube que ele passa, ele assim. Ele foi assim na Ponte Preta. Ponte Preta estava não sei quanto tempo de salário atrasado, ele tirava dinheiro do bolso para dar para os jogadores. Sim. Ele é um paizão. Só que é o seguinte, Júlio, tu vai correr tudo e tu vai lá e tu corre por ele. É disciplinador, né? Exato. E tu teve corre... um caso com o Wendel, o garoto talentoso do Fluminense também, que ele até expôs, né? O que ele fez? Ele chamou o menino, tu vai ficar no banco por causa disso, jogou o guri no banco. O menino sentiu a truta, ele foi lá, deu um choque no guri e botou o guri a jogar. Aqui no Inter pega o Alex Santana, que vinha jogando um bom futebol lá no Paraná, traz o menino faz uma bobagem, porque é menino. Sim. O que tu faz? Bota lá em Alvorada. Então, são coisas que o Internacional tem que começar a rever. A diretoria do Internacional tem que começar a ver que esse continuismo, esse mesmo modelo que já vem vindo há muito tempo, já se desgastou. Mas aí que eu te rebato, Victor. Abel Braga não seria também uma espécie de continuismo de repatriar um ídolo mais uma vez? Mas aí é aquilo que nós estamos falando aqui. O Abel seria o cara que viria para comandar o vestiário, porque tu não tem um diretor hoje que vai dar respaldo para um treinador aposta. O próprio Odair, ou o menino aquele do Botafogo, Jair Ventura. O próprio Roger Machado. O próprio Roger, tá entendendo? Jair Ventura e Roger chegam no Internacional, se eles não tiver alguém que dê suporte para eles, em 2 meses engolem ele. Engolem os dois. Tá vendo? Ainda mais um clube de massa, que é o Inter, o próprio Grêmio. Quantos treinadores vieram? Cristóvão veio, sucumbiu. Tá vendo? Porque é aquele negócio, o vestiário olha pro treineiro e diz assim, não comprou a ideia. Não, esse não. E o cara vai. Mas o que você vai comprar a ideia, na verdade, é para renovar as suas panelas, para fazer aquela comida com muito mais qualidade, com muito mais saúde, sem óleo e mantendo aquele sabor. Especialista no assunto, está aqui conosco, nosso parceiro Luiz da Frigigold. Boa noite, Luiz. Boa noite, Júlio. Muito boa noite para você que está nos assistindo. Olha, falou muito bem das nossas panelas, né? A gente já está aqui no programa há mais de 2 anos, recomendando as panelas que não usam óleo para você ter na sua cozinha. Afinal de contas, panelas é um utensílio que você vai estar utilizando todos os dias. Então, melhor que seja panelas de ótima qualidade. Em primeiro lugar, você não usa mais o óleo. Pode esquecer, você não vai mais fritar alimentos no óleo nessa panela. E, gente, na hora da limpeza, sabe o que você faz para limpar essas panelas? Só um papel toalha. O senhor que está nos assistindo aí gosta de cozinhar? Gosta, né? Mas você gosta de lavar panela? Ninguém gosta de lavar. Essa panela é só um papel toalha. Essas imagens que a gente preparou, Júlio, são alguns exemplos de alimentos que dá para preparar sem óleo. As pessoas ficavam muitas vezes naquela dúvida, mas o ovo frito... Não gruda mesmo? Desde criancinha eu sempre vi preparando o ovo frito com óleo. A minha avó fazia, a minha mãe fazia. Agora esse moço vem lá na Uber e vem dizer que dá para fazer o ovo frito sem óleo. Aí, gente, sabe o que a gente fez? A gente está colocando à sua disposição o demonstrador da Frigigold. Se você ligar agora para o telefone que está no vídeo, todas essas imagens que você está assistindo, ele vai fazer na sua casa ao vivo. Ele vai fazer o ovo frito sem óleo, ele vai fazer um bife grelhado sem óleo. Se você quer experimentar o peixe, você já deixa o seu peixe temperado do seu jeito. E quando ele chegar aí amanhã, ele vai preparar o seu peixe sem uma gota de óleo. E se grudar no fundo, a panela é sua. Ó, não gruda nada, eu garanto pra você. Gente, uma coisa muito interessante também, Júlia, que as pessoas imaginavam, logo no início, quando a gente começou a falar da Frigigold, que alteraria o sabor do alimento.
Não vai alterar nada, você vai continuar temperando a sua comida normal. Aquele tempero que você gosta de comer, você vai continuar usando normal. Agora, o óleo da fritura, que é o causador do colesterol ruim, do diabetes, o óleo da fritura entope as suas veias e as suas artérias. Só traz problemas sérios de saúde. Por que você vai continuar insistindo ainda no óleo? E até o sabor, né, Luiz? Aquela batatinha gordurosa, oleosa ali, você pode comer algo muito mais saboroso com o seu tempero e também com a saúde, que é tão importante. Exatamente, e a gente mostrou ali há pouco também, olha só essa imagem do leite queimando. Essa é para mostrar para você que está em casa nos assistindo. Olha o leite, gente, queimou. Vamos limpar com papel toalha. Olha que maravilha. Não é o sonho de consumo de toda cozinheira? A senhora que está nos assistindo, não gostaria de ter essas panelas na sua cozinha? Vamos fazer o seguinte, o mês de novembro já está acabando, então a promoção, o desconto especial também. Promoção de Libertadores. Vou liberar, era para ser 50 ligações, eu vou liberar 100 ligações agora. Vou autorizar, não é um desconto não, é um descontão para você. Você vai ligar agora para o telefone que está no vídeo. Nós amanhã faremos uma demonstração para você na sua casa. Temos essas panelas à pronta entrega. Se você optar pelo conjunto completo, são 4 panelas. Ô Luiz, eu quero comprar só 2. Não tem problema nenhum. Eu quero só uma. Pode comprar também. Agora, o que não pode é você continuar usando óleo. Liga agora. 4003 42 20. Dá para parcelar também, aquela negociação parceladinho, preço bem pequenininho. Quer pagar à vista, vai ter desconto. Quer parcelar no cheque, a gente parcela também. Gente, liga para o 4003 4220, você não vai se arrepender. 4003 4220 para você ligar agora, portanto. E lembrando, deixa aquele papo de panela velha que faz comida boa pro Sérgio Reis. É panela nova da Frigigold que vai fazer a comida muito melhor para você. 4003 4220. Obrigado, Luiz. Boa noite. Até a próxima. Luiz da Frigigold, nosso parceiro aqui do Cadeira Cativa da sua Ubra TV. 7 horas e 52 minutos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. A Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldeimoveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios e vendas. É na Venceslau Escobar, 1786 e também no endereço tradicional na José do Patrocínio, 381 e 385. A Vargas Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas, de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir e CNH suspensa. Não valeu o cartão amarelo suspenso do Kahneman, mas a sua CNH suspensa você pode recorrer. Ligue 3342-8720. 3342-8720. Zago Radiadores, com 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada na Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316 ou mande aquele tradicional WhatsApp no 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Por isso, antes de viajar, passe na Zago Radiadores. www.zagoradiadores.com.br. Voltamos em instantes com Fabrício Neves Correia, com Vitor Dalforno e também com Raul Mendes da Rocha, aqui no Cadeira Cativa, ao vivo para você. Vamos falar mais sobre a grande final do Grêmio na Libertadores da América. A gente volta já. Faltando 4 minutos para as 8 horas da noite dessa véspera de decisão da Libertadores. Você está ao vivo conosco aqui na Ubra TV. Eu sou o Júlio Lemos, esse é o Cadeira Cativa. Luiz Carlos Reck, para você que está chegando agora, está na Argentina. Vai comer uma parrilla logo mais com Haroldo de Souza, porque ambos amanhã vão transmitir pela Rádio Grenal a grande decisão entre Grêmio e Lanús. Muita gente interagindo conosco. Um abraço para todos que nos assistem também
via Facebook, nossa live lá na página do Luiz Carlos Reck e também na página Cadeira Cativa RS. Muita gente mandando um abraço pro Raul Mendes, torcida gremista. O Raul Mendes conosco hoje representando o tricolor gaúcho, ele que é conselheiro do Grêmio. Pitinga Futebol Clube, pessoal te mandando um abraço pelo Facebook. Um abração a Pitinga, Também conosco o Vitor Dalfono, conselheiro do Internacional, é o conselheiro que coordena aí o grupo Sócio Independente Colorado, isso? É isso, perfeito. Exatamente. E também o árbitro Fabrício Neves Correia, nosso parceiro, comentarista de arbitragem, analista da Rádio Guaíba, conosco aqui nessa noite. Já falamos bastante sobre toda essa questão envolvendo a arbitragem da Libertadores, que foi tão polêmica. Polêmicas não faltaram, né? Também teve a questão do drone. E nessa semana eu vi uma entrevista do Valdir Espinosa, que falou conosco semana passada, condenando qualquer técnica de espionagem no futebol. E eu pergunto para ti, Raul, que tem toda essa vivência do futebol. Hoje existe o drone, que é uma nova tecnologia, mas o espião no futebol existe há muito tempo, né? Há muito tempo, né? Isso aí faz parte do futebol. A observação do adversário, né? Isso aí é salutar, inclusive, né? Tu saber que o teu adversário pode apresentar, não só o que tu vê nas partidas, mas em termos de treinamentos, né? Que tu vai ter uma ideia de como a equipe vai se postar, a equipe adversária. Então faz parte. Drone é uma tecnologia que chegou, é que muitas pessoas ainda não estão acostumadas. Há pouco falamos, os vídeos de arbitragem ainda não dominam, enfim, não está bem, a funcionalidade ainda não ficou demonstrada, mas vai acontecer no momento certo que a coisa vai melhorar, obviamente. E o drone é isso, o drone também, as pessoas ainda usam para algumas finalidades, às vezes não tão corretas, outras vezes tentando usar a tecnologia a favor da facilidade de trânsito, deslocamento, de verificação de terrenos, a prefeitura para multar os munícipes se aumentou a área ou não. Então, até para corneta do futebol, tem para tudo, corneta do futebol. Então é uma tecnologia que está aí, não dá para te dizer assim, não, faz parte. E outra, se tiver daqui a pouco a forma de evitar que o drone circule naquele local que tu faz o teu treinamento, assim como não existia até pouco tempo os treinamentos fechados, né? Sim. Ninguém botava lona, hoje bota lona, bota treinamento fechado, e aí o que acontece? Vai pro jogo, tu não vê uma jogada diferente, tu não vê uma cobrança de falta ensaiada, tu não vê absolutamente nada, então não serviu para nada o tal de treino secreto. Assim como o drone pode ir lá, tu vê o adversário e tu trouxer as informações para o teu grupo e não conseguir segurar o melhor jogador. Bota o drone em cima do Neymar, em cima do Messi, para ver se tu vai parar ele. Tu sabe que lado ele dribla, tu sabe, mas e aí? Não vai parar, entendeu? Então, a tecnologia tem que ser usada de uma maneira correta. Se tiver legislação, se tiver regra, bom, então tá, se obedeça a regra, né? Isso é normal que aconteça, mas enquanto não tiver, se deu a possibilidade, e óbvio que o Grêmio oficialmente, se foi o Grêmio que usou aquele drone, oficialmente ele não autorizou, não. O Nestor Raim, o jurídico do Grêmio, ele mesmo disse, não tem um contrato aqui no Grêmio que contratamos alguém... De Pandora, não existe, né? O SNI lá, a investigação, mas... Se tem um torcedor, um amigo, olha, eu vou lá buscar uma informação. Exatamente. É a história da mala preta também. Quem é que levava a mala preta? Né? Em algum lugar era alguém do clube, com a roupa do clube, o logotipo? Não, era um terceiro qualquer, né? Amigo de alguém. Então, são coisas que o futebol sempre teve e vai continuar tendo. Não adianta os pregadores de moral de cueca achar que isso não vai acontecer. Quem vive o mundo de futebol sabe que isso acontece. Claro que, como o Espinosa, tem direito de criticar, tem direito de dar a opinião dele, mas óbvio que isso fica... Essa do drone para marcar a jogada do Neymar ou do Messi é que nem o Falcão ensinando o Caçapava em 75 como marcar o Rivelino para dar o elástico. Ele dá o elástico para esse lado. Passaram não sei quantas horas dentro do quarto lá treinando o drible. Diz que a primeira coisa que ele fez, tomou o drible. Aí na segunda ele veio, tu vai dar o drible, então tu vai. Será que já não tem um drone espionando o Cristiano Ronaldo no Real Madrid lá, hein? Sim, mas pensando na final do Mundial. Não, tem que botar o drone municiado com arma, com tiro, só assim, né? Mas falando, senhores, dentro do riscado agora, o Renato Portaluppi nunca divulga a escalação, pelas regras da Libertadores é 1 hora antes de a bola rolar, ou seja, 15
para as 9 da noite de amanhã nós saberemos oficialmente as escalações de Grêmio e Lanús. Mas, embora a tendência seja a manutenção do Jailson e do Fernandinho, eu questiono vocês, Michel e Everton, para essa final, não seriam mais contundentes, mais eficazes na equipe do Renato? Olha, eu respondo que eu já tive oportunidade de responder a uma pergunta, claro, não padrão, igual como a tua, mas nessa linha, sim, né? Hoje, no programa, o próprio REC, né? Pela manhã. Mas o que acontece? Esse momento é um momento e o Renato, a grande característica do Renato no ano foi gestão de grupo. Ele propagou essa imagem dele, tanto por gremistas, torcedores, conselheiros, diretores, até como por colorados, né? Vendo nele essa qualidade, né? Que ele é um grande gestor de grupos. Então, o gestor de grupo, toda a ação dele, toda a decisão dele, ele pensa, além do sujeito que ele vai decidir alguma coisa, ou seja, o atleta se vai colocar, não vai colocar, a repercussão que ele vai ter perante o seu grupo. Então, o Renato, ele resgatou o cara que estava completamente fora do Grêmio, a torcida odiava, não queria mais saber, Ramiro, Bressan, o próprio Fernandinho, sim, né? O Everton, que não estava bem afirmado, entrar meio dispersivo. O Pedro Rocha bem passou lembrado, a titular e craque da equipe. Hoje a gente até sente falta do Pedro Rocha. Então ele resgatou o Cortez, que para alguns já estava fora do futebol. Léo Moura. Jogou no Criciúma, jogou em Time, voltou. O Léo Moura, que já tinha abandonado. Quer dizer, Marcelo Groi. Quem é que fez isso? Questionado. Foi o Renato com as suas decisões. Passa por isso. Ele manteve o Fernandinho e o Barrios, ele está dizendo para os atletas, o grupo todo, olha, eu estou dando chance porque esses caras foram homem, vieram comigo até esse momento, eles vão ter essa oportunidade. E tenho certeza que o Fernandinho ele vai ter que jogar o que não jogou nos últimos jogos. E ele fica tranquilo de tirar, e o cara que sai, no caso, vamos colocar que ele tirar o Fernandinho do jogo, o cara sai tranquilo. Não, o cara sai bem pianinho. Bom, o Renato me deu todas as oportunidades. Então o Renato, ele deixou que os atletas, e ele mesmo fala, né? Ele disse assim, especialmente em favor dos atacantes, ele diz assim, não, o sujeito entrou dentro da área, ele faz o que ele quiser, ele cria, ou seja, é o direito de errar. Então, ele dá tu trabalhar com liberdade, sabendo que tu pode errar, mas tu tem a possibilidade de criar, tu age, tu trabalha melhor do que uma pressão, tu não pode errar nunca. Não, o Renato é o contrário. Vou dar um exemplo aqui, até para tentar resumir mais ou menos o que eu coloquei. Vocês lembram quando o Pedro Rocha fez o gol contra o Atlético Mineiro? E ele vai, tira a camisa, sim, e vem, toma o cartão vermelho, não, o amarelo, toma o amarelo, e aí era o terceiro e ele ficou fora do jogo em Porto Alegre. Era a final contra o Atlético. Bom, todo mundo, inclusive eu, queria matar aquele Pedro Rocha. Não, ele foi expulso. Foi expulso. Foi expulso. Ele tinha o amarelo e foi expulso. Bom, bem lembrado. Pô, todo mundo queria matar então, assim, ó, o homem comum, o torcedor comum, eu vou matar esse cara, esse desgraçado, vou dar multa, o diretor médio, ele vai chegar, vou dar uma multa, ele vai se ver, vou aplicar, Aí o cara que pensa acima e surpreende, o Renato. O que ele fez? Foi lá e deu um abraço no sujeito, deu um abraço no Pedro Rocha, e esse abraço nada mais é do que quem foi o Renato lá atrás. Então o Renato não se esqueceu do como ele era, o jeito que ele agia. E tu conviveu com o Renato. E eu era parceiro dele, desde o júnior no profissional. Então, quer dizer, ele permitiu que o cara fizesse a besteira. Mas por quê? Porque o cara foi ver o jogo e o mundo não acabava no outro jogo. Apesar que era uma final, mas não acabava ali. Amanhã pode acabar, o Grêmio quer acabar com 40, resumindo, né, Pedro Rocha passou a ser craque do Grêmio, foi vendido muito bem, o Grêmio ganhou um monte de dinheiro. Então, se é outro, uma pessoa qualquer, né, vamos dizer, né, que tem a decisão rápida e tal, você é disciplinador, poderia ter terminado o tempo do Pedro Rocha no Grêmio. Com a fase do jogador. Então o Renato tem essa característica. E o Fernandinho e o Barrios passam por isso. O próprio Jailson. O Jailson ganhou, mas muito naturalmente a posição, porque o outro machucou, ficou fora.
mas ganhou de forma natural, não houve celeuma, todo mundo já achou que já é o Jailson que tem que ficar. Então, quer dizer, e essas dúvidas que a gente tem, né, a torcedor e a própria imprensa, a gente vê que ela é pontual e é uma questão de opinião. Claro. Né? Ela passa a ser uma questão de opinião, porque também o Renato tem essa característica. Tudo que ele vai fazer, ele explica. Ele não tem preguiça de explicar. Aqueles treinadores que são lacônicos, não falam, não dizem nada a respeito das perguntas. Não, ele explica. Não, eu vou tirar o fulano por isso. Ah, não é hora de botar o Everton. Calma, gente, todo mundo tem as oportunidades. Eu estou vendo, eu estou de olho, ele tá vendo. Quer dizer, ele está explicando o que está fazendo. E até sobre o Jailson, me chamou a atenção em uma das coletivas do Renato, foi no Campeonato Brasileiro, que questionaram sobre o Jailson, e ele disse, olha, o Jailson andou tendo uns problemas, aí eu tive que dar um puxão de orelha nele mais forte, coloquei ele nos trilhos e agora ele está correspondendo. Então ele mostrou também o lado disciplinador do Renato, e nós só ficamos sabendo naquele momento da coletiva. E quando ele fala isso na coletiva, ele já manda um recado para dentro do vestiário. Sim. Ele já mandou um... Hoje com a rede social, porque eu jogador puxei a orelha do jogador, né? ele já está mandando um recado lá dentro. Ó, se fizer... Os jogadores hoje tudo estão ligados no celular, estão informados. Então é o gestor de vestiário, é o caso seria o caso do Abel no Internacional neste momento. O gestor de vestiário. Arrumar a casa que está desarrumada. Entendendo? Porque é aquele negócio, uma coisa é muito fácil, tá? Um clube que está bem, que é o caso do Grêmio, disputando Libertadores, o time vem ganhando, vice-líder, até ontem era vice-líder do Campeonato Brasileiro, botando o time misto e tudo dá certo. Tu pega o jogador do Júnior lá e bota no time, ele vai rodar. Ele vai entrar e vai jogar. Pega um jogador, pega o Luan do Grêmio e bota no time do Internacional, o Luan vai virar caneleiro, cara. O Luan vai virar caneleiro, porque o time está desencontrado. O time não tem um padrão de jogo. Aí todo mundo critica às vezes eu vejo torcedores criticando o Rodrigo Dourado. Tu pega o Dourado e bota ele do lado do Arthur. Caraca, gente. Vai jogar fácil. Por quê? Porque o time está compactado, o time está encaixado. A peça que tu tira e coloca outra entra e entra bem. No time do Inter, bagunçado, o D'Alessandro é questionado. O Potker, que foi artilheiro do Campeonato Paulista, revelação do Campeonato Brasileiro, estava sendo Pedro falou uma coisa que eu acho interessante, assim, serve para o Inter, serve para o Grêmio também, né? Hoje tu tem na linha das modernidades aí, né, os scouts, né, que os... Análise de desempenho. Não, é uma equipe numerosa, grande. Tanto o Grêmio, Internacional, Seleção Brasileira, o Tite tem até o filho, é o Maurício do o filho dele lá, que também... é auxiliar do Daír Helman. Isso, filho dele da equipe também, né? Da seleção. O Matheus do filho Mas dele. é um fenômeno. Uma ocasião eu observei no Grêmio e agora, ultimamente, eu observei no Internacional. O Grêmio tinha uma dupla de ataque. Era o Barcos e o Kleber. Eles tinham 16 jogos e não tinham nenhum gol. Aí, uma ocasião, eu perguntei para o membro dessa equipe aí do Grêmio, tá bem, cara, para que servem essas anotações de vocês? O treinador está usando? Não, ele usa. Não usa. Se tu tem uma dupla de ataque, 16 jogos, nenhum gol, ele não está usando esses teus índices aí de aproveitamento e tudo mais. Tu tá contando com a sorte ou com até o nome que essas figuras já fizeram outras épocas. Porque se é para usar ciência com as informações que tu tem, não é assim que se usa. E hoje, agora na história do Inter aí da segunda divisão, era engraçado o goleador, né, que era o Nego Lopes. Sempre era fora, era a segunda opção. Cara, é uma coisa assim absurda, porque alguém lá está anotando quantos jogos o Nico Lopes, qual a participação dele, quantos chute em gol, quanto armação em jogada, quanto assistência. Mas aí entra... Quer dizer, ele tá fora. Aí entra... Mas aí entra, eu concordo, Diego, aí entra, se o técnico não tem essa força, entra alguém da direção. Não. Exatamente. O fulano... Exato, tem que achar aí tem que ter um conhecedor. Do teu esquema, mas ele vai jogar. Tem que ter um conhecedor de vestiário, um conhecedor. Porque, imagina o Roberto Melo chegando, tu não bota o Nico aonde? Porque o treinador que sabe mais que ele vai dizer, não, mas eu tenho que botar o Sacha, porque o Sacha acompanha o Naldinho lá do CRB. Tá?
Então, assim, o time do Inter, os atacantes do Inter... Uma coisa que eu noto, assim, que às vezes eu fico olhando e digo, gente, por favor, será que não tem alguém que fala para esses caras? Qualquer falta, escanteio, é o time do Internacional todinho dentro da área. Não fica ninguém pro escape, tipo assim, eu vou deixar um cara de velocidade ali, sabe, né, porque já segura 2. E tu tem que ter jogada de saída. Exato. Escanteio contra. Tu tem que ter uma jogada de saída. Que tinha 3, 4 jogadas de escanteio contra. Nossa, gente. Tu tinha, era o contra-ataque, né? O time Geraldo Damasceno, nós treinávamos isso direto. Saída de bola, saída de escanteio, contra-ataque, com jogadas, um cara de escape no meio do campo. Tu vê o Internacional, eu olho por dentro, a minha filha, a Marina, que vai todos os jogos comigo, às vezes eu não entendo o que esses caras fazem durante a semana inteira treinando, cara. Eu fico... Mas, Vitor, vai todo mundo pra dentro da área. Assim, o que eu penso sobre quem comanda futebol, posso dizer de qualquer treinador que vai vir, que já esteve, tanto no comando de Grêmio como Internacional, eles falam de um jeito nas entrevistas que parece que só eles entendem. Só eles entendem, coisa, é verdade. E isso é brincar com a inteligência de todos nós que vivemos futebol todos os dias. Exatamente. Então, procurem falar como um cara que eu sempre, como desportista e gostando muito de futebol gaúcho, um cara que eu acho que estava na hora de ser o treinador do Inter, vou repetir de novo aqui, é o Paulo César Carpegiani. Esse é um cara sério, ele é um cara honesto, ele é um cara trabalhador, ele é um cara que tem o comando. Exatamente. E ele só não veio pro Inter agora porque o comando dele é demais. Exatamente. A porta do vestiário é dele e dos 30 ou 36 a comissão técnica vai estar com ele ali. Aí ele existe... Esse era o cara para ser o técnico do Inter. Mas só fazer um parênteses com a declaração do Fabrício sobre o Paulo César Carpegiani. O REC entrevistou ele recentemente e ele praticamente se ofereceu para ser esse homem do vestiário. Ele falou, REC, eu estou estudando uma proposta do centro do país para ser uma espécie de coordenador técnico, pensando em mudar minha carreira um pouco. Ele sabe muito de futebol. Então imagina hoje um técnico como o Odair, que é um principiante, um emergente, que tem potencial, mas está começando no comando, tendo o respaldo de um Carpegiani para ser o líder do vestiário e uma espécie de um conselheiro do Inter. E se apertar, cai o Odair e ele assume. Então a situação é aquilo que a gente conversa, que é o nosso grupo, nosso movimento conversa e a frente de oposição também, porque é o continuismo que tem que ser mudado dentro do Internacional. Entendeu? Tu tem que ter uma estrutura de futebol, tu tem que ter uma estrutura para o clube, que o clube não é só as 4 linhas. O clube é um todo. Pô, hoje o clube o Inter tem um orçamento, eu repito e bato em cima dessa tecla, um orçamento de 300 milhões. E tu não pode brincar com isso. Entendeu? Então tu tem lá um departamento de futebol, que o teu vice de futebol, ele não tem voz de comando. Ele entende de futebol até ali, tá entendendo? Porque e o boleiro sabe, quando o cara não tem, o negócio o cara é assim, vai. O negócio é tu entender de futebol e saber lidar com quem joga exatamente. Futebol. Essa tu é a tem diferença. Que ter, é isso que, porque não adianta o cara ser um entendedor máximo do futebol e não saber trabalhar dentro do vestiário, com a boleirada. A boleirada frita na hora. Sim. Frita na hora, não tem. Então tu tem que ter um comando. Eu vou te dar um exemplo. O cara tem que chegar no D'Alessandro e dizer, D'Alessandro, ó, tu é o ídolo, tu é um cara que, tu tá consagrado, mas ó, menos. Porque assim, ó, o Inter teve um caso de uma pessoa que não se preparou bem para lidar com o ídolo maior, que foi o caso do Pellegrini. O Pellegrini pegou muito pesado com o D'Alessandro pensou assim, ó, bom, já que não querem que eu fique aqui da minha forma, eu vou pro River, que é o time que eu comecei, que é o time que eu tenho carinho como internacional. Ficou lá todo o ano passado. Ganhou pelo River, voltou mais fortalecido. Sim. E ele fez muita falta no ano passado. Fez, porque, porque assim, ó, às vezes eu vejo colorados que são contra a permanência do D'Alessandro. E aí volta aquele que eu falei lá no início. Se ele fosse tão ruim assim, ele não teria ficado 10 anos. Com certeza, o ídolo. Raul, ele é líder, ele é um cara... Tem o seu valor. Ele tem o seu valor, ele briga com a torcida, ele xinga a torcida, ele xinga... E é uma liderança positiva. Ele incomoda a arbitragem. Ele incomoda, ele briga com o treinador, como aconteceu com o Tite, mas depois se redimiu. Mas é aquele negócio, tu tem que saber lidar com essas pessoas. Vamos voltar lá. Quem era... Eu acho que tu é muito novo, tu não chegou a pegar o Lula, ponta esquerda do Inter. Não. O que o Lula fazia... Nossa, gente. O Balvê chegava, que era o Lula, era o Manga. Olha só, Lula, Manga, Dario, Valdomiro, Carpegiani, sabe? Só cobra criada. Mas o próprio Inter campeão do mundo. Exato. Klemer com Bolívar. Mas assim, ó, o Balvê, o Balvê foi um dos melhores dentro do vestiário. O pessoal vinha pra cima do Balvê e dizia assim, deixa o Lula.
esse eu tomo conta dele. Domingo ele resolve para mim. Lula arrebentava. O Lula arrebentava. Ele grudava a bola no pé esquerdo e saía assim, ó. Um dos maiores ponta esquerda que já jogou no Brasil. Vamos engatilhar esse assunto, Vitor. No nosso próximo bloco, preciso fazer uma parada bem rápida, cumprir nossos compromissos comerciais. Na sequência a gente fala sobre o futuro do Inter e também sobre a grande final da Libertadores. Nós voltamos já aqui no Cadeira Cativa. Estamos de volta com Cadeira Cativa ao vivo aqui na Ubra TV. Lembrando a você que a boutique de acessórios para seu celular é na Celular Sul. Capas, películas, fones e carregadores para todos os tipos de marcas. É na Cavalhada 2593, na Zona Sul de Porto Alegre. Ligue 3095-0101. A Personal Car está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a equipe de vendas da Personal Car. Toda a linha de veículos multimarcas, seminovos, com até 6 meses de garantia, condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Visite a Personal Car na rua Euclides da Cunha, 606. Ligue, tire suas dúvidas, agende uma visita no 3573-1900. A Personal Car está trabalhando para a realização dos seus sonhos. A Pede Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e também em São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Acesse o site www.pedeapoio.com.br e faça a sua compra online sem sair de casa. Vamos a mais um intervalo e voltamos em instantes aqui no Cadeira Cativa. Oito horas e 22 minutos, está chegando a hora, torcedor gremista. Faltam um pouco mais de 24 horas para a grande decisão da Libertadores da América. Amanhã, 15 para as 10 da noite, a torcida na ansiedade. O Raul Mendes está ansioso aqui. Estou nervoso. Está nervoso, nossos telespectadores também. Antes de a gente retomar o nosso debate aqui, já concluindo o programa, quero mandar um abraço para o ex-presidente do Internacional, Giovanni Luigi, que hoje está de aniversário. Nosso amigo também está sempre nos prestigiando com a sua audiência. Um abraço, presidente Luigi. Também para o meu pai, está completando mais um ano de vida hoje. Seu Walter Lemos, muita saúde e sucesso. Ansiedade a mil então, Raul? A ansiedade e a apreensão total, porque uma partida dessa magnitude, tu realmente não sabe o resultado, né? Não tem muito... Aliás, nem tem tanto chutador nessa hora, né? Todo mundo fala 1-0, olha, não, tem que cuidar os argentinos. E é tudo verdade, né? Sim. Tudo que se comenta é verdade nesse momento. Né? Não vi ninguém dizer assim, não, o Grêmio vai meter 3-0, 4-0. Ninguém disse, né? Mas é que muita gente não conhecia esse Lanús, né? E eu vi muitas pessoas super otimistas, que não, vai ser 3-0 pro Grêmio aqui em Porto Alegre. Mas é impressionante a frieza desse time e a organização. É um time encardido, né? É um time bem organizado. Um time organizado, o técnico, ele é linha provocativo também, mas banca a provocação dele, que esse é legal, né? O sujeito fala, né, esse Grêmio não é tudo isso e tal. E é legal que eles... Né? Mas o Grêmio está preparado. Eu vi as entrevistas aí do Romildo, do próprio Renato, há pouco ainda, numa coletiva que o Renato estava dando, ele disse que o Grêmio fez tudo o que tinha que fazer. E hoje, véspera do jogo e na data do jogo, que as horas antes do jogo, ele não vai ter como mudar, que estão imaginando, o que vai fazer para ver uma... Ele vai fazer exatamente o que vem sendo feito. Então não tem... eu acho que não é nem momento para querer vir com aquele vídeo do grande palestrante, para dar uma... O Grêmio está motivado naturalmente. Uma final dessas, olha... com sangue no olho. A não ser quando tem que reverter uma situação negativa, eu acho que um choque, às vezes, vídeo da família e tal, até pode dar mudar a emoção do atleta. Mas nesse caso, os atletas estão bem preparados, né? Chegaram num nível, se tu analisar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores, o Grêmio ele chegou num ápice técnico da equipe, que olha, que há muito tempo não se via. Eu vi torcedores gremistas, conselheiros, que diziam assim, foi o melhor Grêmio que eu já vi jogar. Tecnicamente, né? Claro. Aquele jogo chegada... Um estilo de jogo, né? Diferente daquele Grêmio que nós estávamos acostumados. Claro que não houve essa manutenção, perdeu jogadores, descaracterizou a equipe, o Renato teve que remontar a equipe,
levou um tempo para ele remontar. Bom, se reencontrou. Óbvio que o futebol ele tem esses altos e baixos, né? Mas o Grêmio está preparado. O que tinha que ser feito, foi feito. Né? A gente está bem apreensivo, bem nervoso. O que pode, né, acontecer, mas está tudo encaminhado para o título. Né? O Grêmio realmente está preparado. Eu estou vendo aí os preços da passagem lá para Abu Dhabi, para Dubai. Né? Então esperamos que eu consiga fazer essa viagem. Fabrício Neves Correia, último recado aí para o torcedor. Está preocupado com a arbitragem para amanhã, tem que dar tudo certo. Isso, eu espero que a gente possa ter uma grande final, que a arbitragem possa participar de forma justa e imparcial, e amanhã o olho na TV e o ouvido na Rádio Guaíba. E também desejando ao Vitor e à torcida colorada que o 2018 possa ser um grande ano para esse grande clube de Porto Alegre como é o Grêmio. Valeu, Fabrício. Grande abraço, obrigado pela presença. Vitor Dalfono, seja bem-vindo sempre ao Cadeira Cativa. Obrigado, queria agradecer a oportunidade. Aproveitar esse finalzinho aqui para dizer para a torcida do Internacional que essa frente de oposição ela é uma oposição à maneira de gerir o clube. Tá bom? Perfeito. Então um abraço a todos. Estourou nosso tempo. Grande abraço. Obrigado. Até amanhã aqui no Cadeira Cativa.